Ainda no noticiário internacional, a eleição presidencial da Colômbia vai ser definida no segundo turno em 3 semanas. A disputa continua polarizada, mas agora com um candidato que teve um crescimento surpreendente na reta final do primeiro turno. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui no estúdio para nos contar quem são os personagens dessa disputa. Boa noite, Favalli. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente fala tanto no Brasil da terceira via, pois é, na Colômbia apareceu e funcionou. Preparei uma arte aqui para a gente entender como é que foi a eleição. Começando pelo primeiro lugar, Gustavo Petro, que é o candidato da esquerda, cheio de história. Ele já foi guerrilheiro em algo que na Colômbia é muito importante, a questão da guerrilha. Ele teve 40%, pouco mais de 40% dos votos apurados. Estou falando de 100% das urnas apuradas. Agora, o azarão é o seguinte, Rodolfo Hernández, que até um mês atrás aparecia com algo em torno de 9%. Depois ele disparou e terminou a apuração com 28%. Ele é alguém tido como da extrema-direita, mas vamos chamar aqui de uma direita mais conservadora, mais tradicional. E ele fez uma campanha irônica, que os seus rivais políticos agora estão chamando inclusive de racista, misógina, xenófoba. Mas ele usou muito o TikTok, as redes sociais, deu entrevistas de pijama para tentar dar um clima mais irônico e chamar os jovens. Deu certo e acabou desbancando aqui o Fico Gutiérrez, que era um dos concorrentes mais tradicionais, também da direita, acabou amargando aí 23%. E agora, como o Márcio falou, a gente tem a disputa no segundo turno entre esses dois. Agora, tem um dado que faz toda a diferença. Aqui embaixo, as Farc. Bom, claro que eles vão ter que lidar com inflação, desemprego, aumento da miséria, mas existe um ponto nevrálgico na eleição da Colômbia, que foram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Houve o fim da guerrilha, a maior guerrilha das Três Américas, em 2016, num acordo de paz que ainda não foi colocado assim nos trilhos. E o que há de consenso entre os dois? Os dois dizem que vão respeitar o acordo e tentar colocar em prática. Só que o Gustavo Petro tem um passo à frente. Ele já foi guerrilheiro, guerrilheiro do M19, um outro grupo. Então ele está muito mais inclinado a ser favorável às ações positivas desse acordo de paz, Márcio. Você passou rapidamente pelos temas econômicos, só queria centrar a atenção um pouco mais nisso. Quais são os principais desafios econômicos que o futuro presidente vai enfrentar na Colômbia? Tirando a questão da guerrilha, das Farc, vamos ver a próxima página aqui. Eles também, os colombianos, enfrentam aí uma questão econômica bem importante. Inflação. Olhando de abril a abril de 2021 para 2022, de abril de 2020 para 2021, uma inflação de quase 2 dígitos, quase 10%. É a maior em 2 décadas na Colômbia. A pobreza está batendo os 40% dos colombianos. Existe uma questão que faz toda a diferença na Colômbia. A Colômbia foi o país que mais teve refugiados, que mais recebeu os refugiados da vizinha Venezuela. São quase 2 milhões de refugiados venezuelanos. Olhando para um tamanho como o Brasil, parece não muita gente. Mas só para vocês terem uma ideia, a cidade de Medellín, que é a mais rica da Colômbia, tem uns 2 milhões e 400 mil habitantes. E só de refugiados venezuelanos em todo o país, eu estou falando em quase 2 milhões. Então, houve um enorme impacto no bem-estar social, nas contas públicas da Colômbia por causa dos refugiados venezuelanos. E aí, Márcio, o que acontece? Esse segundo candidato, o Hernández, tem um discurso de mais ojeriza a esses refugiados, de distanciamento com esses venezuelanos. Tem convencido parte dos eleitores. Agora, o que a gente vai ver no segundo turno é uma briga de rejeição, porque os dois têm alta rejeição e o último levantamento feito aponta 15% de indecisos, que podem aí ser o fiel da balança. A gente vai continuar acompanhando ao longo das semanas, daqui a 3 semanas, certo? 3 semanas, exatamente. A gente vai continuar acompanhando tudo que acontece na Colômbia e, claro, no dia da eleição, cobertura especial no dia 19 de junho, sobre quem será o novo presidente colombiano. Obrigado, Marcelo Favalli.